Olá, queridos amigos, estamos aqui de volta em mais um estudo aqui do canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Hoje falaremos sobre o tema Analisando a Biografia do Médium de Ramatiz, o início de tudo. Bem, pessoal, hoje conseguimos fazer aí a nossa transmissão. Ontem muita chuva aqui no Rio de Janeiro, realmente a internet muito oscilante, né? E corríamos o risco aí de sermos interrompidos a todo momento, isso prejudicaria muito aí o andamento do nosso estudo, mas estamos aqui felizes por aqueles que puderam comparecer e aqueles que não puderam, né, terão a oportunidade de assistir o estudo em outro momento, nada perderão com isso. Bem, pessoal, inicialmente, qual é o propósito desse nosso estudo, né? Nós já havíamos prometido, inclusive, isso, né? Tivemos até que recorrer aí o fim de semana para pôr todas essas promessas aí, né, em dia, em função dos nossos compromissos, né, que já temos com outros estudos, e vez ou outra nós iremos recorrer aí ao fim de semana. É muito importante, vocês verão aí que é importante a gente verificar, por isso que nós chamamos, né, o início de tudo, porque nós temos aí na história de Hercílio Mais e nas próprias opiniões e ideias dele, o início de muita coisa que depois veio a ser explorada por outros indivíduos e que não vem contribuindo em nada positivamente para o nosso movimento espírita. Vocês têm visto aí, né, que nós estamos acompanhando esse indivíduo aí que se diz Allan Kardec reencarnado, porém ele não é o único a se utilizar de determinadas ideias, determinadas frases, inclusive, né, para, inclusive, atacar o espiritismo e os próprios espíritas, como vocês andam vendo. Esses ataques, né, essas acusações, não são novas e não são apenas utilizadas por eles. São utilizados por todos esses que estão sob o guarda-chuva do universalismo. Universalismo é uma palavra muito bonita, né? Parece que é algo que é muito fraterno, porque abraça todas as religiões. No entanto, o que é feito na prática é algo que não tem nada de bonito. Na realidade, são artimanhas que indivíduos espertalhões se utilizam, né, para poderem divulgar as coisas mais bizarras, mais medonhas, mais anticientíficas, mais antidoutrinárias possível, sem, né, que estejam aí podados por qualquer tipo de doutrina, pela própria ciência, enfim, eles não querem saber de nada disso. Eles querem divulgar, fazer bastante sensacionalismo, né? Quando são aí desmentidos, se colocam como vítimas, como perseguidos, dizem ter sido missionários em outras encarnações e que ocorreu a mesma coisa com eles em outras vidas, passam a demonizar os seus opositores ideológicos como magos negros, anjos do mal, né, inquisidores encarnados, e nós vamos ver no estudo de hoje quem começou tudo isso. Só que com o Hercílio Mais, pode ter acontecido algo um pouco diferente, porque as pessoas não são iguais, foi uma época diferente da nossa, né? Não tinha internet, não tinha nada disso, né? E a princípio, o que a gente vê na própria biografia do Hercílio Mais, então nós não estamos trazendo aqui nada tirado da nossa cabeça, não é nada inventado, tá? Porque nós temos um compromisso aí com a verdade, não vamos aí nos queimar contando mentiras, não temos o menor interesse nisso, mesmo porque não ganhamos nada com isso, né? Mas nós nos baseamos aqui na própria biografia do Hercílio Mais, que foi escrita pelo próprio filho dele. Então, não é nenhuma pessoa estranha que deturpou, pessoa que conviveu com ele até o fim da sua vida. Então, a pessoa acima de quaisquer suspeitas. Tá? Então, vocês vão ver que foi aqui que tudo começou. Né? Não estamos dizendo que o Hercílio Mais tenha sido isso ou aquilo, tá? Não cabe aqui nenhum julgamento. O que nós estamos querendo mostrar para vocês
é o que nós vemos hoje, que o que nós vemos hoje ainda é resquício do que dizia Ercílio Mais no século XX, né? Que, obviamente, foi passando de boca em boca. E esses indivíduos, espertamente, né, se utilizam desses mesmos argumentos que ele se utilizava para defender a sua obra, que era, né, supostamente uma obra cuja autoria intelectual ele atribuiu a um espírito de oriental chamado Ramatiz. E, obviamente, veio a reação em relação às mais variadas cincadas doutrinárias e científicas contidas nos livros de Ercílio Mais, que ele disse terem sido ditadas pelo espírito Ramatiz. Então, vamos mostrar nesse nosso primeiro encontro de hoje, baseado nesse próprio livro, algumas dessas coisas, né? Isso enriquece, né, justamente a cultura doutrinária, né, em relação ao próprio movimento espírita, para que vocês tenham uma noção e identifiquem, né, justamente isso que nós falamos no início. Bem, o livro, no capítulo inicial, né, ele fala um pouco da vida do Ercílio Mais, e o que nós temos para dizer nesse capítulo inicial é justamente aquilo que nós sempre reafirmamos, que o Ercílio Mais era um indivíduo intelectualmente com grandes recursos, né? Ele era uma pessoa que escrevia razoavelmente bem, inclusive participava de concursos, né? Aqui conta justamente isso, né? Que ele participou de concursos literários, né? Ganhou alguns desses concursos literários, principalmente de contos, né? Então, uma pessoa que tinha essa facilidade de escrever, né? Inclusive, diz aqui que ele foi até o 3º ano de medicina, mas teve que largar por problemas financeiros, né? Conta da infância dele, né? Sobre os pais, etc, etc. Né? Então, aqui está dizendo, olha, que em 1945, aos 32 anos, está contando aqui, né? Que Ercílio Mais participou de um concurso de contos em Curitiba, saindo vitorioso com a obra O Polvo. Disputou com o curitibano Dalton Gerson Trevisan, enigmático estudante de direito, nascido em 1925, que dedicou-se exclusivamente ao conto e acabou tornando-se o maior mestre brasileiro do gênero. Então, ele conseguiu, inclusive, vencer o Gerson Trevisan, né, nesse concurso de contos em 1945. Então, vocês vejam, né, que ele tinha essa facilidade com a escrita. O que, no nosso ponto de vista, é mais um indício, dentre tantos, de que possivelmente essas obras que ele atribui a um espírito foram, na verdade, escritas por ele mesmo. Mas esse não é o único indício, tá? Existem vários outros que, ao longo dessas lives, eu vou mostrando para vocês, tá? Bem, e aí, né, fala que ele se tornou empresário, aí faliu, aquelas coisas, né, constante em toda a biografia da vida pessoal, né, do indivíduo. Já no capítulo 2, esse livro tá, inclusive, vocês podem conseguir em sebo, tá? Parcelar no cartão, se quiserem. Ele se chama Simplesmente Ercílio, tá? Então, vocês vão poder verificar que tudo que eu estou lendo aqui corresponde direitinho ao livro, né? Já no capítulo 2, logo no início, diz o seguinte: universalista e estudioso das mais diferentes correntes espiritualistas, foi maçom, Rosa Cruz e teosofista. Isso, mais uma vez, indica que Ercílio Mais, na verdade, cria muito mais nas teorias da teosofia, do rosacrucianismo, né, do que propriamente do espiritismo. Nós sabemos que na maçonaria eles também abraçam boa parte das teorias do rosacrucianismo e da teosofia. Tá? Então, ele estava num ambiente que era para ele mesmo. Tá? A maçonaria, eles gostam muito de falar do Antigo Egito, quem foi quem na outra encarnação, né?
enfim, quem estudam o que disse Amenófis, o que disse Akenaton, enfim, todos esses faraós egípcios aí conhecidos, a maçonaria gosta muito, né, nos seus estudos internos lá de abordar. Então, já começa que o território ideológico, em termos de religião, em termos de pensamento, é todo na teosofia, é todo no Rosa Cruz. Tá? Bem, então isso é uma informação muito importante, e aí prossegue no capítulo 2 dizendo o seguinte: seu primeiro contato com Ramatiz deu seus 3 anos de idade. Percebam bem esse detalhe, 3 anos de idade. Aliás, é algo muito comum nesses pseudo-médiuns, né, dizerem isso. É uma maneira de eles angariarem credibilidade. Não que não exista, tá, pessoal? Mas eles gostam muito de repetir isso, de que são médiums, né, desde tenridade e tudo mais. Isso é para dar um peso maior para que as pessoas acreditem que eles efetivamente têm essa faculdade mediúnica desenvolvida, tá? Então, assim, tipo, eu nasci para isso, eu sou um missionário. Isso, mais uma vez, né, explora a ideia errônea que a maioria das pessoas tem de que mediunidade é um dom especial, que pessoas especiais têm dons especiais. Então, é para reforçar isso que no espiritualismo, mas não no espiritismo, se reforça tanto. Que o médium é quase que sempre um missionário, que ele é uma pessoa especial, escolhida por Deus, pelos espíritos e tudo mais. Tá? Então, o que se gosta, o que se está querendo efetivamente alcançar com isso é um argumento de autoridade, uma autoridade baseada na faculdade mediúnica, como se a faculdade mediúnica fosse um dom, foi algo assim que lhes confere uma superioridade sobre todos os demais que não têm uma mediunidade ostensiva. Tá? Então, fiquem muito atentos a isso. Okay? Então, diz lá. Então, seu primeiro contato com Ramatiz deu seus 3 anos de idade, ocasião em que a entidade apareceu diante dele completamente materializada. Foquem também nisso, porque depois vai haver uma contradição grave aí. Apresentando o conhecido turbante, a pedra verde e a cruz dentro do triângulo. Contava ele aos amigos, uns 3 anos de idade com amigos. Bem, enfim, ele pode até lembrar de ter dito depois, né? Obviamente foi dito depois, porque aí a imaginação começa, né? Ele vai ver que história que pode contar para impressionar. Não sei em que momento que ele disse isso, mas geralmente essas histórias são para impressionar. Então, são também utilizadas pelos espertalhões hoje em dia. Não sabemos a intenção desse mais, porque não existe a internet hoje em dia, não tem como você apanhar muito bem a história, fazer aquela leitura, tá, mais exata que nós podemos fazer hoje. Tá? Mas, de qualquer forma, é um artifício muito utilizado, não só por um espertalhão, mas por vários. Tá? Então, contava ele os amigos, 2 pontos, abre aspas. Foi um reencontro que, ainda menino, não consegui compreender intelectualmente. Contudo, sensivelmente, reconheci o peregrino que viveu na Atlântida há 28 mil anos. Quem acompanhou o nosso estudo sobre Atlântida sabe muito bem que Atlântida, essa Atlântida imaginada ao longo do tempo pelos espiritualistas, principalmente a Helena Blavatsky, jamais existiu. Tá? É um mito. Não existe qualquer cientista sério, de qualquer ciência séria, que diga que existe a possibilidade de Atlântida ter existido. Tá? E muito menos ter afundado. Aquela história toda é apenas um mito contado por Platão. Nós escrevemos até um livro acerca disso, onde cronologicamente demonstramos, né, como que a história foi se modificando até chegar nessa versão de Atlântida que nós temos hoje, que é justamente explorada por esses espiritualistas espertalhões.
Então, ele diz aqui, né, que o Ramatiz viveu na Atlântida há 28 mil anos, na Índia dos Vedas, né, sempre romanceando, né, o Oriente como sendo a pátria da sabedoria, né, onde todo mundo é perfeito, todo mundo espiritualizado, também explorando esse imaginário popular, né? Há mais de 5 mil anos, no Egito, como grão sacerdote no reinado do faraó Amenhotep IV, em Alexandria, e em Alexandria com Filon, e numa última existência terrena como sacerdote indo-chinês Ramatiz, né? Inclusive, esse seita esotérica teria sido fundada por Ramatiz na Indochina, hoje Vietnã, não existe qualquer traço que tenha sequer existido. Tá? Então, perceba que a gente continua vendo isso, né, para impressionar as pessoas. Aos 30 anos, após ver aflorar a mediunidade, teve novo contato com Ramatiz, com o qual possuía laços espirituais desde eras remotas. Então, novamente, né, indivíduos que dizem, né, ter lembranças de outras vidas ou conhecerem suas vidas pregressas, e aí sempre, né, se colocando em situações, em lugares ou junto a pessoas importantes, né? Conforme descreve no prefácio de A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Aqui, pessoal, o filho do Hercílio Mais já explora, assim, né, passa a informação, explora não, mas passa a informação que aos 30 anos ele resolveu aflorar a mediunidade. Só que em determinado momento, lá numa página anterior a essa daqui, ele diz o seguinte, que o Hercílio Mais recebeu uma educação católica na infância, a contragosto. Então, veja outra característica, né, desses universalistas, que é um desprezo, quase uma raiva das igrejas tradicionais cristãs, tá? Do cristianismo de hoje, né? Da igreja católica, do protestantismo. Eles abominam. Tá? Então, eles se colocam nesse polo, tá? Onde eles só associam a Igreja Católica à Inquisição, à perseguição, às cruzadas. Quer dizer, a Igreja Católica nunca produziu nada de bom. Só os heróis deles, lá do Oriente, que são lindos, maravilhosos, né? Mesmo que seja 5 mil, 10 mil anos atrás, eram todos perfeitos. Agora, na Igreja Católica não se tem esse direito. Quer dizer, os homens de 2.000 anos passados, ou mais, né? Quer dizer, 1.000 anos, menos, aliás, 1.000 anos passados tinham que ser perfeitos. Eles tinham que ter uma mentalidade igual à nossa hoje. Perceba como não é uma crítica justa? Porque ele afaga de um lado, para pessoas que viveram numa mesma época, né? E que também nós sabemos que houve uma série de problemas no Oriente, tivemos Gengis Khan, tivemos vários genocidas na China, enfim, no Oriente, em épocas passadas, mas disso ninguém lembra. Mas só se lembra no Ocidente, né, que a Igreja Católica esteve envolvida com a Inquisição, esteve envolvida nas cruzadas, aí isso é lembrado a todo momento. Né? Então, não estamos negando aqui isso. O problema é a falta de justiça na crítica. Né? Quer dizer, eles afagam de um lado, para quem eles gostam, para que eles se afinizam ideologicamente, né, em termos de religião e tudo, mas, por outro lado, atacam sem dó nem piedade. Né? Então, diz lá, né, que ele já não gostava do catolicismo, a mãe o forçava a ter essa educação católica que ele não gostava, uma vez que a mãe era católica fervorosa, diz no livro. E para satisfazer o desejo da mãe, ele acabou, inclusive, se tornando coroinha. Então, na infância aí, ou adolescência e tal, ou pré-adolescência, ele foi coroinha. E aí, por conta disso, na juventude, ele se tornou ateu. Ué, mas como é... Me explica o seguinte. Como é que alguém que se lembra... Já tem um problema aí, né?
Alguém se lembrar de alguma coisa que ocorreu aos 3 anos de idade. Gente, é algo raríssimo. Se é que existe, tá? Alguém se lembrar exatamente do que ocorreu consigo aos 3 anos de idade. Já começa por aí. Mas vamos lá. Digamos que ele efetivamente tenha se lembrado desse fato que eu mencionei para vocês. Ele lembra de ver Ramatiz materializado aos 3 anos de idade. Como é que alguém que passa por uma experiência dessa e se lembra pode depois se tornar ateu? Ateu no sentido de não querer mais saber de nada, esqueceu essa questão do espírito, já é estranho. Eu não estou dizendo que é impossível, pessoal, mas é muito estranho. De qualquer forma, mesmo que tenha acontecido assim, já demonstra uma personalidade muito instável do Hercílio Mais. Ele mudou de ideia muitas vezes ao longo da vida. Ele se reconhece médium aos 3 anos. Depois, aí foi obrigado pela mãe, não pega gosto pela Igreja Católica, e depois vira ateu. Aí depois, como eu já mostrei para vocês, ele foi teosofista, foi Rosa Cruz, depois se disse espírita, como vocês vão ver daqui a pouco. É um indivíduo que está meio perdido na história. E aí, mais ou menos para o fim da vida, ele resolve misturar isso tudo, fazer um saco de gatos e colocar em livros. Querendo obrigar, como vocês vão ver, talvez não hoje, né? Porque o livro é um pouquinho grosso, eu tenho muito a dizer para vocês, mas vou adiantar algumas coisas. Ele faz um esforço hercúleo de querer que o espiritismo aceite todas as teses dessas doutrinas espiritualistas. Quer dizer, faltou coerência do início, praticamente do início ao fim da vida do Hercílio Mais. Eu não estou dizendo que isso é um problema de caráter, mas é uma confusão ideológica, uma confusão mental. É uma pessoa que atirou para tudo quanto é lado e chegou no fim da vida, ele se viu, né, enrolado todas aquelas ideias e achou que o espiritismo tinha que, na verdade, incorporar todas essas ideias, porque ele achou que o espiritismo estava deficitário. É o que ele diz várias vezes. E o que é repetido pelos fanzocas, pelos fãs do Hercílio Mais até hoje, seja os espertalhões, sejam aqueles que não têm assim uma má intenção, mas que gostam de a todo momento dizer, e de maneira inclusive irresponsável, porque é todas essas pessoas que dizem que o espiritismo é beabá, que o espiritismo está ultrapassado, que as verdades que estão lá não são as verdades de hoje, de duas uma, ou não estudar o espiritismo, porque quem verdadeiramente se aprofunda no espiritismo, nas obras de Kardec, que não são só as obras fundamentais, são várias outras, inclusive a Revista Espírita, Viagem Espírita em 1862, e o que é o espiritismo, tem uma ideia, e nós sabemos de muitos, né, centenas de grandes estudiosos, vocês mesmos, vocês sabem que o espiritismo é a doutrina e a filosofia espiritualista que mais se aproxima da verdade. Por quê? Porque a todo momento a ciência vem comprovando os seus postulados. E porque é racional, porque é lógica. Ao contrário, né, das teosofias da vida que a gente já viu, os absurdos que ensinam, coisas completamente sem comprovação nenhuma, coisas completamente fantasiosas, sem respaldo em absolutamente nada, a não ser na imaginação da Helena Blavatsky, dos teosofistas e tudo mais. Né? Então, vamos lá. Então, vimos aqui a questão da exploração, né, de se dizer reencarnação ou indivíduos que em outras encarnações estiveram próximos a grandes personalidades do passado. Isso também é muito comum nesses indivíduos, né? Bem, então vamos lá. Claro que não estamos aqui dando uma pulada, né? Aí tá.
Aí ele diz aqui, né? Foi então que, ciente do compromisso de trabalho assumido antes de nascer, passou a psicografar a série de obras de Ramatiz através da mediunidade intuitiva. Então, isso, por que foi dito que é mediunidade intuitiva, né? Porque é uma maneira de ele ainda ficar dentro do terreno da mediunidade, porque isso lhe dá suporte, isso lhe dá credibilidade, para colocar tudo no livro e dizer, não, eu estou sendo intuído. Né? Não que não existe a mediunidade intuitiva, né? Mas ele não era um médium mecânico, por exemplo, como era o Chico Xavier. Escrevia de trás para frente, que a mão ia numa velocidade incrível, impossível de reproduzir, né? Que inclusive relatava fatos que depois foram constatados como verdadeiros, né? Então era tudo, né, nesse estilo aí. O dom mediúnico mais conhecido do meu pai é o psicográfico. Bem, uma hora ele diz que as obras são de fundo intuitivo, né? Só que então não é bem uma psicografia, porque no médio intuitivo as ideias vêm à cabeça e ele vai escrevendo. Ele não é movido, a mão dele não é movida por um espírito, não é mecânico nem semimecânico. Quem estuda mediunidade sabe muito bem, né, o livro dos médios, sabe muito bem que são processos diferentes. Na mediunidade intuitiva, as ideias vêm vindo à cabeça e você, de próprio punho, vai escrevendo. Né? Agora, nessa aqui que ele está falando aqui, ó, não é, ou é a psicografia mecânica ou semimecânica. Então, ali a ação direta de um espírito. Então, contradição o livro do início ao fim, uma série de contradições, advinda de gente que não conhece em profundidade nem o espiritismo nem a mediunidade. A gente pode ver isso claramente, é só ler com atenção. O pessoal vai lendo para terminar o livro, não, tem que parar, ler. Poxa, mas e sempre levar em consideração o que foi escrito antes, né? Mas vamos lá. Mas este não é o único, pois ele exercitava outras mediunidades, como a psicofonia, a vidência e a de receitista. Porém, o que se diz é que, sempre se disse, é que as obras Ramatiz foram psicodatilografadas, o que bate mais com a questão da mediunidade intuitiva. Né? Ele vai pensando e no caso, ele resolveu bater a máquina. Só que assim mesmo existe uma contradição aí, porque né, eu nunca vi espírito bater máquina, bater, né? Né? Só ele, eu acho que a princípio teria essa mediunidade de psicodatilografia. Então, é muito mais racional nós acharmos que, bem, se existe alguma mediunidade aí, só pode ser intuitiva, porque as ideias vão vindo, ele vai batendo a máquina lá. Eu não conheço, não sei se vocês conhecem ninguém que o espírito tomou a mão da pessoa e ficou batendo máquina. Né? Então, sua extraordinária capacidade mediúnica foi comprovada por orientadores de elevado grau espiritual. Quem? Não falou. Que orientadores são esses? Que por seu intermédio manifestavam-se um trabalho da caridade. Quer dizer, você pega o espírito que veio através de você mesmo, olha o que está acontecendo aí com o charlatão, o falso Kardec. São sempre os próprios espíritos que vêm através dele mesmo que atestam que ele é o cara. Vejam a ingenuidade. É por isso que esses indivíduos são fascinados. Porque os próprios espíritos, quando eles existem, é que fazem esse trabalho de dizer, olha, você é maravilhoso, você tem uma extraordinária capacidade mediúnica, só elogios. Né? E aí vocês vão ver, talvez não nessa live, em outras, como ele reagiu quando o pessoal começou a chamar a atenção em relação à qualidade das obras. Reagiu com fúria, reagiu com raiva, alegando o quê?
vocês são indivíduos que na outra encarnação foram inquisidores. Vocês são padres reencarnados lá da Inquisição, que vocês são do mal, vocês são perseguidores. Argumentos, obviamente, emocionais, né, para se defender em relação a argumentos racionais. Olha a história se repetindo. Olha o comportamento se repetindo. Porque os que são espertalhões leem uma obra dessa, né? E isso não está só nessa obra, né? Porque essas informações foram passando ao longo do tempo, né? E aí, bem, eu vou utilizar da mesma estratégia. Quando eu receber uma crítica, eu vou utilizar do mesmo argumento. Vou dizer que, né, que são indivíduos fanatizados, ou que são perseguidores, ou que são do mal, ou que estão com inveja, ou porque isso e aquilo. Né? Eu vou utilizar do argumento ad hominem. O que é o argumento ad hominem? É quando você esquece o assunto que está sendo debatido para atacar a pessoa. É claro, pessoal, que por vezes a pessoa e o seu trabalho se confundem. É óbvio. Eu tenho que analisar também o aspecto comportamental, né? Só que eu não posso me ater só ao aspecto comportamental. O aspecto comportamental vai ser apenas um indício, uma base para aquilo que é o mais importante, que é o aspecto da análise do discurso, do que a pessoa está escrevendo, do que está falando, do que ela está escrevendo, do que ela está dizendo. E aí, obviamente, a gente vai analisando também o comportamento e a gente vê, né? Aquilo é um complemento, mas eu não posso me utilizar apenas do argumento ad hominem. Não posso falar apenas da pessoa, porque senão vira um ataque pessoal, e ataque pessoal não tem razão de ser. Eu, em relação ao pseudo Kardec, eu faço Kardec, eu o conheço? Não. Eu tinha visto antes? Não. Olho para ele, sinto alguma coisa? Não. A gente está analisando o que ele está dizendo, né? Que é o objetivo da coisa, porque a gente vê que não tem verdade nenhuma ali, que são aspectos antidoutrinários, né? Enfim, e aí a gente vai vendo também, tá ganhando dinheiro com a internet, canal tá monetizado, a gente vai agregando, é uma série de coisas. A gente vai ver como é que é a manifestação, se ali é uma teatralização ou não, são uma série de fatores, né? Então, vemos aqui uma série de, né, coisas parecidas, ou idênticas até. Sua extraordinária, então, como estava dizendo ali, ó, sua extraordinária capacidade mediúnica foi comprovada por orientadores de elevado grau espiritual, que por seu intermédio manifestavam-se no trabalho da caridade. Né? Aí tá. Aí, na verdade, diz lá, ele começou a receber as comunicações de Ramatiz e Atanagildo, mas ainda inseguro, não mostrava aos companheiros de doutrina. Então, o autor aqui, o Mauro Mais, diz que ele tinha companheiros de espiritismo. Daqui a pouco a gente vai comparar, a gente realmente vai ver se são companheiros de espiritismo mesmo. Guardando as mensagens numa gaveta de sua escrivaninha. Até que um amigo chamado Levino Vischral, que havia sido transferido de São Paulo para Curitiba e participava de um grupo espírita, ficou sabendo das mensagens e fez questão de inteirar-se do assunto. Então, entusiasmado com o conteúdo, incentivou a publicá-las. E aí saíram os primeiros folhetos. Conexões de Profecias, que foi aquele livro que o pessoal da LBV lia e que foi atrás do Chico Xavier para que o Chico Xavier falasse alguma coisa, que depois se tornou o livro Mensagens do Astral. Né? Primeiro começou como um opúsculo, que depois virou livro, Mensagens do Astral. Né? E também tem um outro opúsculo chamado Os Canecos Vivos, onde o Ramatiz fala do alcoolismo, né? Vampirismo, alcoolismo, etc.
É interessante ressaltar que, conforme relatava, tanto Levino Vistral como sua esposa, Dona Ernestina, tinham sido seus pais numa existência na Sicília, sempre querendo adivinhar, dizer quem foi quem na outra encarnação. É uma obsessão dessa gente, né? Bem, aí nós fomos pesquisar quem era esse Levino Vistral, tá? Bem, o que nós encontramos? Nós encontramos, por exemplo, que ele prefaciou um livro chamado O Sol. E também, ao longo dessa obra, já para aproveitando, que o Levino Vestral atuava, começou a atuar, ou atuou junto com Hercílio Mais, como cambono. Ora, aí vocês, né? Existe a figura do cambono no espiritismo? Então ele não era espírita, ele era umbandista. E nós sabemos, pessoal, que na Umbanda, por mais respeitável que seja, eles acham que veio de espírito, pronto. Ali está uma verdade, não passa por nenhuma análise. Quando você vai analisar alguma mensagem, geralmente para um umbandista, ele vai te chamar de descrente, ele vai ferrenhamente vai defender aquilo ali. Eles não entendem como nós entendemos, que há espíritos de várias classes, né, de vários níveis de conhecimento, que não é porque é espírito que tem o conhecimento de todas as coisas, a sabedoria universal, não. No espiritismo existem vários estudos, inclusive vários alertas dos próprios espíritos superiores, dizendo, olha, não é toda comunicação mediúnica que vocês têm que analisar como sendo tudo verdade, porque os espíritos estão em diferentes estágios, né, de... Alex aqui. Diferentes estágios de evolução espiritual, né? Diferentes estágios de progresso espiritual. Uns sabem mais, outros sabem menos, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos bem, tá? Então, primeira coisa. Agora eu vou mostrar para vocês a obra que esse Levino Vistral, que foi o que entusiasmou o Hercílio Mais a publicar as obras, que tipo de obra, por exemplo, ele prefaciou. Vou mostrar aqui para vocês. Foi essa daqui. Não sei se vai dar para vocês verem bem, tá? Mas eu vou ler aqui para vocês. Essa obra, ó, tá lá no início, não sei se vai dar para vocês verem bem, tá lá, ó. A Vida no Sol, Monge Voes e Ramatiz, né? Na verdade, né, esse livro A Vida no Sol teria tido como autor espiritual esse tal de Monge Voes aí. O Ramatiz ainda não estava na história, tá? Pelo que eu saiba, não estava na história. Mas daí vocês veem como que esse Levino já estava envolvido nessa questão, por exemplo, de vida em outros planetas. Porque foi ele, né, que incentivou o Hercílio Mais a publicar o livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. E ele já era, né, assim, defensor, ele já uma pessoa que acreditava nessas mensagens de espíritos que ficam ditando mensagens sobre vida em outros planetas. E essa foi uma, tá? Aliás, o Sol sequer planeta né, uma estrela, né? Mas aí tá no mesmo campo aí da astronomia. Então tá dizendo ali, ó, o Sol, narrativas mediúnicas, parte científica e filosófica do espiritismo. Gente, isso não tem nada a ver com parte científica do espiritismo, né? Kardec foi bem claro que não cabia aos espíritos e nem ao espiritismo se aventurar nessa seara, que isso cabia e cabe à ciência, que a gente tinha que ficar com o pé atrás em relação a essas descrições. Mas esse Levino não quis saber disso. Por que ele não quis saber disso? Porque ele não era espírita. Aqui na obra está dizendo que ele era espírita, só que ele não era espírita. Então está dizendo lá, ó, conteúdo, mensagens mediúnicas transmitidas pelas entidades espirituais Monge Voes e Ramatiz. Primeira parte, exposição em linguagem humilde e singela pelo monge Henrique Voes, servindo de médium a senhora
Guilhermina Drischel, que era a esposa dele, eu acabei de ler para vocês. Então já era um casal que já vinha passando por esse processo de terem espíritos ali que o levaram para essa seara espinhosa de descrever vida em planetas, em estrelas, né? Enfim, universo afora. Tá? Então, ali ele confirma aquilo que eu falei para vocês. Essa questão do Ramatiz veio depois, tá? Possivelmente o Hercílio Mais fez algum adendo a essa obra, tá? Depois. E o que está confirmando é lá, ó. Segunda parte, a exposição de teor científico, não sei aonde, vocês vão ver daqui a pouco, pelo irmão Ramatiz, servindo de médium psicógrafo Hercílio Mais. Então, possivelmente, pessoal, se é que há algum processo aí de fascinação, possivelmente há, né? Talvez um processo anímico, né, do Hercílio Mais com as suas ideias, somado a um processo fascinatório, porque vocês vão ver daqui a pouco o que é dito ali sobre o Sol, tá? Que não tem nada a ver. Né? Então, aí, né, juntaram-se as figuras completamente aí fascinadas, ou até orgulhosas, como no caso do Hercílio Mais, né, achando que podia reformar o espiritismo, e pronto. Começou a brincadeira toda. E aí tem um adendo, né? O que nos diz a ciência? Claro que, obviamente, eles procuraram, né, distorcer tudo para dizer que a ciência dava amparo a esse tipo de mensagem. Então temos lá, ó, primeira parte, o Sol. Abre aspas lá para tal mensagem. Não podemos deixar de difundir assunto transcendental como este, especialmente destinado à meditação daqueles que têm certo pendor pela parte científica do espiritismo. Não, a parte científica do espiritismo não entra em detalhes. Pode até os espíritos ditarem, como, né, tem as mensagens lá do Galileu, mas aquilo não é regra, aquilo não pode ser visto como lei, tá? São opiniões de espíritos. Uns bem intencionados, outros não. A comunicação mediúnica foi recebida em Ivaí, interior do estado do Paraná, pela médium senhorita Guilhermina Christian, em 1925, sendo o espírito comunicante o monge Henrique Voes, martirizado e queimado na fogueira do Tribunal de Inquisição na cidade de Bruxelas, no ano de 1523. Olha aí. Né? Mais uma vez, reforçando aquela coisa. Bem, quando se falar em Igreja Católica, eu vou esquecer de tudo que de bom surgiu, né, a partir delas, os grandes indivíduos, até cientistas, né, numa época que os padres se dedicavam muito a isso, grandes cientistas, mas não, eu vou sempre atrelar catolicismo a Tribunal de Inquisição. Aí prossegue lá. Vejamos a mensagem do monge Voes. Aquele mundo, o Sol, maravilhosamente criado, não é um corpo incandescente ou esfera ígnea, como supõem os vossos sábios, mas um imenso gerador de luz com uma temperatura conveniente aos seres lá criados. Então, o Sol não é um corpo incandescente, pessoal. De certo, deve ser um paraíso. A gente pode chegar lá, chegar pertinho, né? Mas vamos lá. É apenas a aparência que vos faz acreditar sair diretamente do Sol um enorme calor para o espaço. Pessoal, o calor que a gente está sentindo, que a gente sente aqui no planeta Terra, é só uma aparência, tá? Não vem do Sol, tá? Eu não sei qual a explicação que eles dão, pelo menos não lembro. De fato, esse calor procede das imensas quantidades de rádium que o interior do Sol contém. E as radiações do mesmo, lá onde elas caem no espaço, percebem-se como calor. A superfície do corpo solar divide-se em 7 cintas ou zonas. A primeira, a zona equatorial, é o grande gerador de luz e magnetismo. Daqui a pouco vem a parte melhor. Compõe-se essa zona de imensas montanhas. Montanha no Sol? Até de 20 quilômetros de altura, segundo as vossas medidas. Meu Deus, montanha no Sol. A massa sólida dessas montanhas constitui-se de rochas atravessadas de veios de mercúrio, sendo a rocha encaixante composta de pó de ferro infiltrada de grandes quantidades de... Estão sentados, né? Água. Segundo esse monge Voes, tem água
no Sol. Gente, depois eles não querem que a gente se ria. É impossível não rir perante um absurdo, uma bobagem como essa. É só para vocês entenderem, né, como é que é a história. A segunda das 3 camadas, a litosfera, quer dizer, ele confunde a formação da Terra com o do Sol, né, a constituição física da Terra com o do Sol. A segunda das 3 camadas da litosfera que se distingue aí, consiste de sal, terra, fósforo e dos mais concentrados elementos radioativos. Gente, imagina se isso cai na leitura, né, ou conhecimento de um físico, de um químico, de um biólogo, enfim, de um arqueólogo, de um paleontólogo, de um geólogo. A terceira camada compõe-se de carvão com grande quantidade de ferro. No interior mais profundo do solo acham-se grandes cavernas cheias de gases, procurando forçar saída por lugares menos consistentes da crosta e, chegando à superfície, escapam pelos orifícios dos cumes das montanhas. A zona inteira é limitada por uma ininterrupta cadeia de montanhas, novamente insistindo nisso, que consiste principalmente de talco branco, terra silicosa e abundantes jazidas de mercúrio. Nessas regiões não há vegetação alguma. Quer dizer, naquelas regiões não tem, mas em outras tem vegetação no Sol. Vegetação. Os rochedos são lisos até os altos cumes das montanhas. E aí vai ainda, né, pessoal? Aí temos ali, né? Ali nesse penúltimo parágrafo aí, as fontes abundantes que se acham nesta zona reúnem-se formando cascatas gigantescas de até 1.000 metros de água, 1.000 metros de altura. Cascata? No Sol, pessoal, aí, né? Enfim, só um trechinho aí, ó, tá dizendo ali, ó, as águas pela queda imediatamente transformam em chuvas miúdas, que conduzindo consigo partículas de talco, mercúrio e fósforo, produz uma massa luminosa de reflexo vítreo com indescritível e quase insuportável taraná, taraná, taraná. Quer dizer, vejam aí que nós até vemos a utilização de termos, de palavras, de nomes de substâncias químicas, de materiais, de minérios ali. Né? Mas isso é só para dar o quê? Uma aparência de científico. É o que os espíritos mistificadores geralmente fazem. E também os charlatães. Eles gostam de misturar verdades. Nós que estudamos a escala espírita sabemos bem disso. Nós que estudamos o Livro dos Médiuns, nós sabemos bem disso. Mistura verdades com mentiras. São os pseudo-sábios, são espíritos de terceira ordem, que por vezes são mal intencionados. Às vezes até acreditam nisso. Mas outras vezes são espíritos mistificadores que estão querendo aí causar uma confusão e efetivamente conseguiram causar confusão. A princípio, chegando nesse casal crédulo, que nem espírita era, ou seja, né, era religião afro-brasileira, né? Que aí encontrou o Hercílio Mais, que a princípio estava quietinho lá, escrevia as coisas, né? Intuitivo, se dizendo intuitivo, e estava lá guardadinho. E aí eles viram aquilo ali, não, você está sendo aí inspirado por um espírito de alta envergadura, tal como esse que a minha esposa aqui, minha dileta esposa, recebeu, porque ninguém assume que é enganado, ninguém quer assumir. Que aí tem um componente do orgulho, da vaidade, coisa que esses espíritos burlões gostam de incensar. E aí eles ficam se achando o máximo, ao ponto de chegar nesse indivíduo aí que nós estamos tratando mais recentemente. Né?
Indivíduo completamente megalomaníaco. Esse realmente chegou ao ápice, ao cume do fanatismo, ao cume da fascinação, se é que ele realmente acredita nisso, se é que não é um personagem, né? Mas existe, de qualquer forma, existe. Grupos inteiros mistificados, indivíduos mistificados, né, que se acha a reencarnação desse, daquele, né? Tá cheio por aí, tá cheio por aí, né? Bem, então vamos voltar aqui para o nosso texto. Não queremos que esse estudo fique muito longo, já temos aí 50 minutos. Vamos ver os comentários aqui de vocês. Bem, comentários que já vêm, né, lá de trás, porque a princípio iríamos fazer esse estudo no sábado, mas por questões aí de internet muito oscilante, né, não pudemos fazer. Né? Deixa eu ver aqui as mensagens de hoje, né, porque as que vocês mandaram ontem já estão aqui também, né? Vamos ver aqui, então. Tá. Então vamos ver aqui, né? O pessoal brincando, né? Que foi culpa do Pedroca, dos Magos Negros, né? Bem, quem se conta aqui conosco é o Vladimir Cabral, né? Sempre aqui presente, que ele é biólogo, deve estar super estupefato, né? Com tantos absurdos. Fernanda Linhares, sempre aqui conosco, né? Lá de Florianópolis. O Paulo Neto, nosso outro grande amigo, né? Dizendo hoje vai, ontem não deu realmente, né? Ia ficar ruim. Marcos Coelho, Ramati está descrito no livro Ravaiata, de Roger. Mas também Roger Feraldi é um autor que também não merece credibilidade nenhuma, né, meu amigo? É pura fantasia, né? Eu estou falando de indícios reais, tá? Não estou falando da imaginação de pessoas, tá? O papel aceita tudo. Estou falando de indícios realmente da existência dessa seita esotérica, no qual Ramati teria sido um sacerdote ou uma espécie de chefe iniciático, né? Líder iniciático. Não existe nenhuma comprovação até hoje, né, da arqueologia, da história, nada que tenha existido, né? Então, livros dizendo que existiu, de indivíduos que não são cientistas, infelizmente não tem valor nenhum, né? Vamos ver aqui. Ercílio ensinava o Esperanto, língua da fraternidade. Eu ensino inglês, e aí? Isso me faz melhor, pior que alguém? Não, né? Esperanto, infelizmente, né, não alcançou até hoje nenhuma importância, enfim, né? Nem sei por que existe. Quer dizer, sei do que dizem a respeito do Esperanto, mas não vejo hoje lógica em se aprender Esperanto, né? Fernanda Linhares, isso mesmo, Arthur, deixe tudo amarrado, sem palavras soltas e fontes seguras, como fazem certas pessoas onde não tem compromisso nenhum com a verdade. Exatamente. São pessoas crédulas, né, que aceitam qualquer coisa, né? A gente não está aqui para isso, né? Deixa eu ver aqui. Quem está aqui conosco também é o Kenny Mihaliuc, né? Achando aí interessante. Cláudia Isadora dizendo, sou médium e não sou especial. Exatamente, essa deva ser a postura de todo médium ostensivo, né? Humildade sempre. Mediunidade não é indício de progresso moral nem progresso intelectual. É uma faculdade que, inclusive, reside no organismo, né? Deixa eu ver aqui quem mais. Quem está aqui conosco também é o Claudines Rodrigues, desejando boa tarde a todos. Vamos ver, já vamos voltar lá para o nosso estudo. Deixa eu ver aqui. Antigamente para a escola. Bem, então vamos lá, vamos prosseguir aqui com mais algumas informações, tá? Vamos retomar aqui. Então, pessoal, houve essa aproximação, né, com esse casal, né? E tudo mais. E aí, ele parte para as seguintes considerações em relação à divulgação das obras, tá? E aqui consta o seguinte: no início da divulgação das obras, Ercílio sofreu algumas críticas, principalmente de Henrique Rodrigues e Herculano Pires,
jornalista e sociólogo que mantinha uma coluna no Diário de São Paulo com o pseudônimo Irmão Saulo. Foi nessa coluna que deu início a uma campanha. Olha, novamente, como eles tratam, né, a crítica literária, tá? Uma campanha, como se fosse assim, uma coisa que, não, eu vou fazer por maldade. Eu vou aqui discordar porque eu sou uma pessoa má, eu quero perseguir o Hercílio Marques que eu nem conheço. É isso que eles pensaram do Herculano Pires e do Henrique Rodrigues. Eles não aceitam crítica. Pessoal, todo médium que psicografe qualquer coisa, ou mesmo, né, seja aí o médium psicofônico, ele deve submeter tudo ao escrutínio externo. É a melhor coisa que ele tem a fazer. Porque se ele estiver fascinado, ele não ele vai deixar, ele vai esquecer do senso crítico. Porque o orgulho e a vaidade enceguecem a nossa capacidade crítica, cegam a nossa capacidade crítica. O médium fascinado, ele acha que tudo que ele escreve é maravilhoso, é lindo, espetacular, é irrepreensível. Mas veja se o Hercílio Marques fez isso. Não. Ele foi acreditar num casal que já estava envolvido nesse tipo de mensagem fantasiosa, vocês viram bem aí, completamente fantasiosa, dizendo que tem água no sol, que o sol tem montanha, que tem vegetal. Ele se deixou levar por esse casal, que obviamente foi incensá-lo, obviamente, né, achou tudo maravilhoso, óbvio. E aí, quando entra a Federação Espírita de São Paulo, através de uma comissão, que não foi só composta pelo Herculano Pires e pelo Henrique Rodrigues, foi várias outras pessoas, né, com conhecimento no espiritismo, pessoas com bom nível cultural, né? E aí está dizendo lá, ó, sofreu algumas críticas, principalmente Henrique Rodrigues e Herculano Pires, jornalista sociólogo. Foi nessa coluna que deu início a uma campanha contra os livros de Ramatiz, reconhecia o valor intelectual dele, mas alertava para o perigo de suas ideias. Realmente. O que fez Herculano Pires e essa comissão? Alertar. Olha, pessoal, vocês podem ler, mas cuidado. E eles aí, vocês vão ver isso muitas vezes, dizem que a gente está censurando, que a gente está proibindo. Gente, como se fosse possível a gente fazer isso. Mesmo se a gente quisesse, não seria algo possível. O Herculano Pires estava em todas as livrarias do Brasil para proibir as pessoas de comprarem os livros do Hercílio Marques? Eu aqui tenho esse poder de fazer isso? A comissão da FESP tem esse poder? Nós não estamos dizendo para pessoas não lerem, nós estamos pedindo para que elas exercitem o seu senso crítico, levando em consideração o que diz a ciência, o que diz os espíritos sérios. Apenas isso. E mostrando a nossa discordância. Isso nada, vamos repetir aqui, porque a gente sabe que tem gente, né, sejam até bem-vindos, mas que pensam diferente, aqui na live, que vão assistir também. Isso não tem nada de antifraterno, não tem nada de anticaridoso, muito pelo contrário. Nós estamos ajudando a evitar que vocês caiam nessas verdadeiras esparrelas, esses livros de quinta categoria que vocês leem, que não tem compromisso nenhum com a verdade, tem compromisso com venda, na maioria das vezes. E se não é só com a venda, é com seitas de indivíduos espertalhões que querem enganar vocês com essas informações sensacionalistas. É isso que acontece na grande maioria das vezes. Já fizemos estudos aqui sobre algumas seitas, inclusive apocalípticas, que sempre diziam que estavam certas e não acertaram uma até hoje. Existe seita apocalíptica desde antes da vinda de Jesus e nenhuma acertou sequer um fato sequer. Esse espiritualismo aí falso é o que descredibiliza o espiritualismo
verdadeiro. Aquele que tem compromisso com a verdade, aquele que é feito com boa intenção, aquele que realmente sofre as influências dos bons espíritos. E está cada vez mais descredibilizado. E ainda tem gente que quer trazer esse espiritualismo descredibilizado, que é motivo de piada, para toda pessoa sã, para dentro dos centros espíritas. É isso que a gente está alertando, né? Para que não ocorra com o espiritismo a mesma coisa, né? De ficar completamente descredibilizado, virar um verdadeiro motivo de piada. Porque só alguém fanático para acreditar nessas coisas sem uma verificação. Sendo que a gente tem internet hoje. Na época do Ercílio Mais, pessoal, não tinha internet. Se ele quisesse saber o que tem lá no Sol, ele tinha que procurar numa enciclopédia, num livro científico, que às vezes não tinha à disposição. Isso é década de 50. A gente até entende, de certa parte, isso daí. Mas hoje é dar um atestado de total ignorância. E a ignorância que você está abraçando ela, sendo que não tinha porquê disso. Você tem os elementos para se despir dessa ignorância. É só um clique, pá, internet. Todo mundo tem um celular hoje em dia. Não precisa nem ter um laptop como o meu aqui. Basta um celular, que todo mundo praticamente tem hoje. Só se for um miserável, né? Infelizmente, como ainda tem muitas pessoas, mas a grande maioria tem. Porque se tem dinheiro para comprar esses livros aí, tem dinheiro também comprar os livros sérios, não custa. Para você comparar, poxa, a ciência está dizendo isso aqui, as sondas foram lá, existem cálculos, existe gente séria, que não faz parte de seita, dizendo isso, enquanto que o cara lá da seita está dizendo aquilo outro. E não tem prova nenhuma do que ele está dizendo, porque o papel aceita tudo. Então, em pleno século XXI, acreditar nessas pataquadas, nessa mentirada, você devia ter vergonha disso. Não é um crime, mas é um crime contra você próprio, porque você está se afundando na ignorância. Você está deixando de progredir para acreditar em fantasias. Então, é uma escolha burra. Então, realmente, não dá para entender um posicionamento desse. É uma doença mental, que o fanatismo é uma doença mental. Você acreditar que indivíduos sem formação nenhuma em determinada área, difícil como a astronomia, porque não é qualquer um, vai procurar, vai saber mais do que os caras que ficam aí anos e anos a fio, quebrando a cabeça em cálculos inimagináveis para um leigo. Ou estão lá de brincadeira, então. É tudo fantasia. O bonzinho é o Levi aqui, o Vishral aqui, que entrou em contato com o espírito e pronto, disse que como é que é o sol. Como é que fica a ciência nisso tudo, então? Então é fácil assim? Então a gente tem que largar a ciência de lado e começar só a fazer as coisas com base no que os espíritos dizem. É assim que funciona? Os espíritos vêm dizer tudo, deixa a gente sem fazer um esforço nenhum? Gente, não faz sentido uma coisa dessa. Então vamos lá, vejam bem. Jorge Risini, que é outro grande espírita de grande conhecimento, já desencarnado, muito amigo do Herculano Pires, para quem não sabe, a maioria de vocês eu sei que sabe, autor da biografia de Herculano Pires, também era crítico de Ramatiz, considerava suas revelações fantasiosas. Né? Então, inclusive, vamos aproveitar, já estamos quase aí no finalzinho, para passar para vocês o que disse essa comissão da FESP, tá? Sobre o livro, por exemplo, deixa eu ver aqui, tem um livro sobre o Sublime Peregrino, né? Então, ela diz o seguinte, essa comissão falou o seguinte, perigoso não é o expositor ou autor que só diz tolices, vazadas em linguagem obscura, pobre, cheia de erros gramaticais e ideias pueris. Perigoso, sim, é o que expõe certo número de noções exatas, que usa a argumentação brilhante, mas introduz de permeio ideias erradas e perigosas. Assim, tais ideias têm grande probabilidade de aceitação.
É o que acontece com Ramatiz. Isso foi dito, né, pelo Herculano Pires, que fazia parte dessa comissão. E aí, a cada ano, vinha um novo livro do Ramatiz. Por exemplo, em 1962 veio o livro Sublime Peregrino. Aí a diretoria da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que eu já mencionei aqui, a FESP, preocupada com o rumo que as coisas estavam tomando, solicitou à comissão de doutrina que fizesse um estudo minucioso e desapaixonado sobre esse livro. Aí a comissão elaborou o seguinte parecer, que foi aprovado unanimemente pelo Conselho Deliberativo da FESP. Então, não foi só uma pessoa, foram várias e várias pessoas. Então, vamos lá ver qual foi, né, qual foi essa análise, né, qual foi o resultado. Abre aspas. O livro em apreço apresenta algumas facetas interessantes e vários capítulos perfeitamente aceitáveis. Todavia, contém erros doutrinários clamorosos à luz do Espiritismo, como os contidos no capítulo 4 e 5, que poderá semear a confusão nos meios espíritas. Admite a influência astral sobre as criaturas como força decisiva no seu destino, a astrologia, né, que também é abraçada pela teosofia, por isso que o Hercílio Mais colocou lá. Admite que os destinos estão traçados há muito tempo, quer dizer, isso elimina completamente o livre-arbítrio, porque se tudo já está traçado, então não existe o livre-arbítrio, né? E pior que tudo, faz distinção entre Jesus e o Cristo, dizendo que o Cristo planetário é uma entidade arcangélica, enquanto Jesus de Nazaré foi o seu médium mais perfeito na Terra. Claro que aí o Ramatiz, né, ele inclusive diz o seguinte sobre Jesus. Ramatiz usa constantemente imagens e expressões católicas, como aí pode ser a influência do Hercílio Mais, porque afinal de contas ele foi até coroinha, né? Então, o próprio Ramatiz, né, que na minha opinião é o alter ego do Hercílio Mais, se utiliza de imagens e expressões católicas como arcanjo planetário, comando angélico, olha o comando aí, né? Empreitada satânica, angelitude, coletividades satânicas, bem ao gosto também do falso médium, né? Espíritos diabólicos, hoje né, chamam de magos negros, salvador dos homens, como se Jesus tivesse, né, como se diz na Igreja Católica, né, coberto os nossos pecados, atender à vontade do Senhor, a fim de redimir a humanidade. Jesus se glorificou pela sua própria morte sacrificial na cruz, carregava nos ombros frágeis a cruz das dores e do sofrimento de todos os homens, etc, etc, etc. Então, esse foi aí, né, parte aí da análise feita pela comissão, né, da FESP acerca do livro O Sublime Peregrino. E aí, para a gente terminar, a gente vai ver qual foi o comentário aqui, né, qual foi a reação, depois a gente vai em outros momentos, né, em outras lives, se aprofundar mais nisso. Aí diz o seguinte: essa situação fez meu pai, aqui que está falando é o filho dele, né, o autor do livro, Mauro Mais, sofrer muito. Por que sofrer? Tem alguma coisa aqui nessa análise da FESP que seja um ataque pessoal a Hercílio Mais? Vocês viram alguma coisa assim? Não viram, não é mesmo? Por que ele ficou triste? Ele deveria se alegrar, poxa, ou pelo menos respeitar, no mínimo respeitar. Porque as pessoas têm direito de não acreditarem. Por que só é bom quando as pessoas concordam com a gente? Por que a discordância é tida como ataque? Não, absolutamente, gente. Não é assim na vida. Por que na parte religiosa tem que ser? Por que a gente tem que obrigatoriamente dizer amém porque vem do médio XY ou do espírito XY, do centro XY? Não tem nada no espiritismo que nos obrigue a nada. E nunca no espiritismo vão dizer que discordar é falta de caridade, que é falta de tolerância, que você se tornou uma pessoa má, por isso que você tem inveja, que você... E não tem nada a ver uma coisa com a outra. São expedientes que essas pessoas se utilizam
para fazerem muxoxo, porque tiveram o seu ego afetado, essa é a realidade, a sua vaidade foi afetada e reagem dessa maneira emocional. Como o Hercílio mais se portou. Ficou triste. Ele, se tivesse uma visão maior realmente de espiritualidade, ele teria dito, poxa, é interessante, essas pessoas me alertaram. Ou será que eu estou certo e todas essas pessoas, inclusive Herculano Pires, um indivíduo que tem obras fantásticas, de grande capacidade intelectual, moralmente também irrepreensível, ele deveria ter levado isso em conta. E humildemente, pelo menos reconhecido, eu vou avaliar, vou reavaliar isso daqui, mas não. Aqui está dizendo, né? Fez meu pai sofrer muito. E não ficou só nisso, não. Eram afirmações do tipo, Ramatiz não existe, isso é coisa tua. Olha lá. Não fui só eu que chegou a essas conclusões. Já lá na FESP, já tinha gente achando que aquilo era coisa dele. Porque, afinal de contas, como eu mostrei para vocês, está lá no início, vou até voltar aqui, está lá no início do livro. Vou até dizer a página, né, para a pessoa dizer que a gente mente. Eles pensam que a gente é igual a eles. Universalista estudioso, página 17. Universalista estudioso das mais diferentes correntes espiritualistas. Foi maçom, Rosa Cruz e teosofista. Ele não era espírita. É a ideia de achar que a pessoa que é médium é espírita. Gente, novamente, conceito básico, mediunidade é faculdade do organismo, não tem nada a ver com a concepção da pessoa, se ela é espiritualista, se não é, se é espírita, se não é, qualquer pessoa pode nascer com essa faculdade mais ostensiva ou menos ostensiva, uma vez que todos nós somos médios em maior ou menor grau, é da natureza humana, não tem nada a ver com o espiritismo. A humanidade é tão antiga quanto a existência do homem sobre a face da Terra. Isso é muito elementar, muito fácil de entender. Então, né, eram afirmações do tipo, Ramatiz não existe, isso é coisa tua, que levantavam dúvidas quanto às origens das mensagens, como se elas fossem frutos de uma mediunidade anímica. E por que não poderia ser? O que havia de diferente no senhor Hercílio Mais, que ele não poderia ter tido essa questão aí do animismo, que não é tido como um pecado no movimento espírita. O ruim, o repreensível, é quando a pessoa diz receber um espírito, enquanto na verdade está vindo tudo da cachola dela. Aí sim, você vê ali uma má intenção. Agora, o indivíduo às vezes está ali achando, né, que está vindo de um espírito, mas está vindo dele. É o animismo, não tem nada de repreensível nisso. Mas não, mas ele viu como um ataque. Então, esse erro dele hoje é inspiração para muita gente, que repetem sem cessar que os espíritas são intolerantes, que os espíritas são isso, que os espíritas são aquilo. Né? Agora, outra questão importante. O comandante Edgar Armon foi seu maior defensor. Olha aí, ó. Vejam por que o livro Os Exilados da Capela é um dos piores livros que poderiam ter aparecido dentro do movimento espírita. Ao lado dos livros Ramatiz, foi o que mais, e até hoje, foi o que mais danos causou ao espiritismo. Porque esses ufólogos aí que eu ando mencionando, boa parte desses espertalhões, Médica Médium e tantos outros aí, adoro citar esse livro. Para eles é como se dissesse, vocês não podem falar nada de mim, porque está tudo lá nos Exilados de Capela. Nós espíritas ficamos com cara de tacho. Por quê? Porque a maioria espírita acha que esse livro é maravilhoso. Enquanto são teorias que já existiam antes, profecias, previsões que já existiam antes, é tudo cópia. Edgar Armon praticamente tirou tudo de outras obras.
teosóficas e do médium Edgar Cayce. E também de teorias que existiam à sua época, como, por exemplo, das pontes continentais, Lemúria entre elas, por exemplo, porque não se tinha conhecimento, né, da movimentação das placas tectônicas, da movimentação dos continentes, sobre o magma da Terra, não se sabia nada disso. Realmente, a ciência, por um determinado momento, acreditou nessas pontes continentais que uniam os continentes e que teriam, naquela época, né, segundo a concepção naquela época, submergido em determinado momento. Mas isso já caiu há muito tempo. Não tem ponte, não houve ponte continental nenhuma. Não houve Lemúria, coisíssima nenhuma. Não houve Atlântida, coisíssima nenhuma. Isso já é ponto pacífico dentro da geologia. Tanto é que hoje há, né, esse movimento dos continentes é medido certinho. Ó. Todo ano, por exemplo, o continente americano se afasta do continente africano por volta de 10 centímetros. Já existe uma medição, hoje já temos equipamentos ultra precisos indicando esse movimento aí. E a explicação para vários fenômenos, como os próprios terremotos, que são causados pelo atrito das placas tectônicas, os próprios vulcões, os maremotos, tudo isso tem a ver com tectonismo. Quem estuda o tectonismo vai entender por que existem vulcões, por que existe terremoto, maremoto, etc, etc. Uma série de fenômenos estão ligados ao tectonismo. O que comprova que o nosso planeta Terra é um organismo, entre aspas, mineral vivo, né? Porque ele é composto de, basicamente, minerais, né? E que vai ser assim para sempre. Não vai chegar uma época que não vai ter terremoto, que não contem com isso. É uma característica perpétua do planeta Terra. Então, se vocês acham que vai ter planeta feliz aqui, que vai todo mundo, né? Todo mundo soltando fogos o tempo todo, não vai ter mais nenhum desencarne coletivo, que vai ser tudo uma paz. Tirem o cavalinho da chuva. Os 5 bilhões de anos que nós temos ainda pela frente na Terra vai ser com terremoto, com maremoto, com tsunami, com vulcão, porque senão o planeta morre. Se o planeta morrer, nós morremos junto, morremos até mais do que se havendo terremoto e vulcão. Só a fantasia leva para essas concepções, até em relação ao futuro. A fantasia do espiritualismo viajante. É o espiritualismo dos filmes de ficção científica, que não tem compromisso com a realidade. É isso que o pessoal imagina. Que fazem indivíduos se alienarem nessas ideias. Continua lá, está terminando mesmo. A Federação Espírita de São Paulo chegou a nomear, diz ele lá. Aliás, vou voltar um pouquinho no Edgar Armond. O comandante Edgar Armond foi o seu maior defensor. Emitia sua opinião, olha como Edgar Armond defendia. Emitia sua opinião sobre os livros Ramatiz no jornal O Semeador. Quer dizer, não era uma defesa só ali para os amigos ali do lado, não. O Edgar Armond defendia os livros de Ramatiz publicamente no jornal O Semeador. E com o espírito crítico, diz lá o Mauro Mais, fortalecia-o e auxiliava-o, o que lhe rendeu vários inimigos. Olha lá. Novamente posicionando o Herculano Pires e os críticos das obras de Ramatiz como inimigos. E não como analistas da obra. É o que acontece hoje com quem, no movimento espírita, faz alguma análise crítica sobre obras mediúnicas. São mal vistos. Por quê? Porque o senhor Hercílio Mais, o senhor Edgar Armond, colocou isso na cabeça das pessoas. Que é falta de caridade, que você está sendo perseguidor, que você está sendo anticaridoso, etc, etc, etc. É sempre a mesma coisa. A gente está resgatando a origem disso, que até então desconhecemos, né?
esse movimento. Podia até haver aqui e ali, mas como começou com o Hercílio Mais, eu desconheço, sinceramente. A Federação Espírita de São Paulo chegou a nomear uma comissão de doutrina para que se fizesse um estudo sobre o Sublime Peregrino, já mostrei para vocês, suspendendo a venda da obra em suas livrarias por conter erros prejudiciais à doutrina espírita. Parabéns à FEESP. Claro, né? A maioria nem está encarnado mais, né? Mas os espíritos que fizeram parte da comissão e da diretoria da FEESP naquela época, meus parabéns, recebam meus parabéns daqui, onde quer que vocês estejam. Fizeram certinho, conforme manda, conforme determinam os espíritos superiores e Kardec também. Kardec analisava as obras, já mostrei para vocês, de 3.500 escritos que chegaram até mim, ele dizia lá, só 100 seriam de uma qualidade inatacável. De 3.500, Kardec só publicaria 300 a 100. 300 ele disse que publicaria, mas que só 100 seriam realmente de um mérito inconteste. São as palavras literais de Allan Kardec. Então, é o Arthur ou alguns outros companheiros nossos que estão sendo muito severos, são muito exigentes, que querem fazer isso por mal, porque perseguem, que são intolerantes. Essas pessoas desconhecem o método espírita. E aí acham, claro que vão achar estranho. É óbvio, vão estranhar tudo que a gente está fazendo, porque não conhecem. Até pergunta, mas você é espírita mesmo, Arthur? Sou espírita mesmo, pois é. Tudo que você está estranhando aí é porque você desconhece, que você está no movimento que criaram e que se diz espírita e que aceita tudo que é de origem mediúnica. Enquanto Kardec, de 3.500, aceitava 100, o movimento espírita brasileiro, de 100, aceita 100, ou 99. Tem algo de errado ou não tem? É para a gente se perguntar. Né? Aí diz aqui, para a gente encerrar, porque vamos aqui terminar a página 21, Hercílio, então, costumava responder. Olha o argumento deles, do Hercílio Mais. Vejam bem. Mesmo que Ramatiz não existisse, mesmo supondo-se a tese de Herculano Pires, o que importa é o conteúdo das mensagens. Gente, o que foi analisado foi o conteúdo das mensagens, não foi analisado se é do Hercílio, se é do Ramatiz. O que foi constatado ali foram erros científicos, erros doutrinários, erros históricos, porque lá no Sublime Peregrino está cheio de erro histórico, coisas que nem existiam na época de Jesus. Está igualzinho aí do nosso falso Kardec, dizendo que Jesus saía para beber, para farra, levava as mulheres que ele pegava e levava para o motel. A Judéia era o Rio de Janeiro da época. Aí eles querem que a gente aceite esses absurdos. Aí o apelo para a emoção. Vejam bem, Hercílio Mais. São sensatas, amorosas. Olha aí. Quem está acompanhando está vendo. Quem acompanha lá o Pseudo Kardec sabe dos adjetivos que ele utiliza. Ele diz que ele é o Allan Kardec reencarnado, ele é o Akhenaton, ele é isso e aquilo, porque ele é amoroso. Que Jesus era beberrão, saía com várias mulheres e tudo, mas ele era amoroso. Porque o que vale é você ser amoroso, pessoal. O que nos diz a psiquiatria sobre sociopatas e psicopatas? Que esses sabem muito bem ser amorosos quando lhes convém, né? Para fazerem suas vítimas. Mas é depois, depois eles tiram a máscara, né? E aí cometem uma série de crimes, né? Uma série de ações que as suas vítimas ficam completamente arrasadas, né? Emocionalmente,
afetivamente, enfim, né? Porque eles usam das pessoas, eles não têm empatia. O psicopata ou sociopata é aquele que não se coloca no lugar do outro, então ele age apenas de maneira egoística. E esses fanáticos religiosos, esses charlatães, fazem a mesma coisa, eles não estão nem aí com a verdade, se eles estão ensinando a verdade ou não. Estão interessados no seu próprio ego, em serem idolatrados, de serem insensados. Por isso que, geralmente, né, um psicopata, ele é um megalomaníaco. Lembram do Adolf Hitler? Psicopata e megalomaníaco. Todos metidos a salvadores do mundo, salvadores da pátria. Agora nós temos os salvadores espirituais. Porque as pessoas que assistem às lives do pseudo Kardec estão evoluindo, estão dando saltos quânticos. E quando desencarnarem, vão para a quinta, sexta, sétima, oitava dimensão. Não precisa nem mais reencarnar aqui. É só assistirem às lives do falso Kardec. A que ponto nós chegamos, gente? A que ponto? Olha, nesses anos todos de pesquisa, eu jamais poderia imaginar que íamos chegar nesse ponto. Mas vamos lá. Vamos lá. São sensatas as mensagens do Ramatiz. Amorosas, lógicas, e convertem ao bem. Aí, ó. Eles acham que por falar de amor, de caridade, que a pessoa tem que se melhorar, basta. Que está tudo liberado, desde que eu fale de amor e caridade, que a pessoa precisa se melhorar. Gente, não é o suficiente. Novamente, dessas 3.500 mensagens que Kardec falava, ele dizia que eliminou 3.000 que não tinham nada de moralmente irrepreensível. Eram todas que falavam bem, do bem, falavam do amor, da caridade de Jesus. Ele eliminou 3.000. Então, isso é apenas um expediente, é para se fazer passar por coisa boa. Tem gente que acha que espírito mistificador vai falar de coisas, vai dar um mau conselho. É claro que não, ele vai sempre dar bons conselhos para que as pessoas não verifiquem que se tratam de espíritos inferiores querendo se fazer passar por espíritos superiores. Isso é óbvio. Essa gente acha que espírito inferior é bobinho, que vai estar se mostrando como é, de cara, assim. A gente pode até um dia se mostrar, às vezes nem se mostram, às vezes permanecem na enganação até serem desmascarados. É muita ingenuidade, é falta de conhecimento somada a uma ingenuidade, somada a fanatismo, somada a ignorância, somada a uma série de outros fatores. Orgulho, a vaidade. São vários, nessa salada aí, nesse bolo, tem muitos componentes. Não dá nem para citar só um componente. Tem a questão também educacional no Brasil, que é um desastre, que ninguém sabe ler um texto direito, em compreender, não tem conhecimento básico de ciência, de nenhuma ciência, de nada, não leem, só ficam na frente da televisão ou do celular assistindo dancinha. Dá nisso. Aí quando a pessoa desperta, vai cair. Tem algum pouco de interesse, vai cair na mão dos espertalhões. Continuando. Que importa que fossem apenas inspiração minha? Eu também sou um espírito. Herculano usa de argumento ingênuo, que se chama Herculano Pires de ingênuo. Pois o maior mestre que tivemos até hoje não era desencarnado, mas encarnado, Jesus Cristo. Quer dizer, olha lá, novamente se comparando a Jesus. Igualzinho. Vamos supor que na Terra existisse um médium chamado Ramatiz e o seu guia um tal de Hercílio Mais, ditando as mensagens que nós todos estamos estudando. Qual seria a diferença? Olha como deturpa tudo, gente. O nome apenas? Gente, ninguém falou do nome. Você analisou o conteúdo do início ao fim. Eu, por exemplo, aqui em Curitiba, conheci elevadíssimas mensagens do espírito chamado Irmão do Espaço. E que sejam dele ou do médium, eles nos causaram estranha emoção e renovação espiritual. Olha lá. Quando a gente vê os comentários
dos favoráveis ao pseudo-Kardec, tantos outros espertalhões, tá? Do Hélio Couto, da médica médium, né? Que você sabe quem é, e de tantos outros aí, é sempre a mesma coisa. Aí eu mudei tanto depois que conheci o Hélio Couto, a médica médium, o Pedroca Kardec. Todas elas dizem a mesma coisa. Me causaram enorme emoção. Quando eu vi, eu reconheci. Eu estou sofrendo uma renovação espiritual absurda, intensa. É porque eles levam as pessoas a achar isso. Elas induzem as pessoas que elas estão se melhorando. E aí, né? Essas pessoas acreditam. E aí prossegue aqui, o espírito de Hercílio era perseverante, aí o filho falando, né? E enfrentou os mais difíceis obstáculos, conseguindo cumprir sua difícil tarefa. E assim vai indo, pessoal. Então, conseguimos chegar aqui ao capítulo 2, já deu para ver que tem muita coisa aí interessante que a gente pode analisar, né? Para que vocês vejam de onde que vêm determinados discursos, determinados argumentos, de onde que vem essa confusão toda, de onde eles tiram isso tudo, do senhor Hercílio Mais, que não teve a humildade de reconhecer que o seu livro, que os seus ditados atribuídos a um espírito Ramatiz, um espírito oriental que não tem prova nenhuma que existiu, que na verdade era ele mesmo, né? O próprio Hercílio com as suas ideias, porque Hercílio Mais, tudo que ele escreveu é o que ele já defendia antes. Vegetarianismo radical, ele acreditava nas previsões do Edgar Cayce, de astro intruso. Essa história do astro intruso é toda do Edgar Cayce. Atlântida, que é coisa da teosofia, né, que foi a versão que preponderou. Vida no planeta Marte, né, que já é uma fantasia dele, mas também tirada de um teosofista. Que já havia uma obra de um teosofista falando de vida no planeta Marte, e ele foi lá e apenas mudou algumas palavras, aumentou aquilo ali e pronto, saiu o livro A Vida no Planeta Marte, os Discos Voadores. É isso. Ideias que ele já esposava, que não tinham ressonância dentro do movimento espírita. Ele achou que o espiritismo tinha que abraçar aquilo tudo como verdade, né? Se envaideceu, né? De certa forma, porque não aceitou nenhuma crítica. E aí temos os seus filhotes até hoje. São vários os médiuns que dizem psicografar Ramatiz, e quando são analisados, já fiz análise de vários, né? Todos eles agiram da mesma maneira, de maneira furiosa, não quiseram debater, não quiseram trocar ideia, não. É a mesma coisa. E agora, né, mais um de tantos outros, né, que diz aí, ele recebe de tudo, né? É impressionante. No livro dos médiuns diz que muito dificilmente, quase impossível, um médium ter uma sintonia fluídica, né, com todos os espíritos que apareçam. Mas, para o pseudo-Kardec, pseudo-médium, ele recebe de tudo, né? É impressionante. É impressionante. Enfim, vamos ver aqui os comentários de vocês para a gente encerrar. Eu acho que 1h30 até ultrapassou, né, as nossas pretensões aí. Vamos ver os comentários aqui de vocês. Tenho que voltar aqui bastante, né? Que as mensagens foram bastante. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, estou tendo que subir bastante aqui. Tem bastante coisa, hein? Caramba, a coisa ficou... Porque eu estava concentrado aqui, né? Ah, tá, já achei onde nós paramos, né? Bem, tivemos aqui um adepto, né? Possivelmente dessas ideias todas, mas é bom que a gente percebe, né, como é que é. A vida fora da carne ainda não é espírito, mas um ser humano sem carne. Meu Deus do céu.
Vladimir Cabral, Herculano Pires foi o melhor e o de melhor bom senso no meio espírita, exatamente. Vamos ver aqui mais comentários de vocês. Vladimir dizendo, né, ao Marcos, né, discordo totalmente com você, Marcos. Você está confundindo as informações da doutrina espírita. Não se aprofunda, né? Acaba sendo joguete aí dessas ideias. Aí ele diz, se você morre, ainda continua com seus hábitos humanos, mas não quer dizer que sejam, né, um corpo igual ao nosso, enfim, exatamente tudo igual a nós, porque senão não haveria nem necessidade de encarnarmos, né? Se tudo no mundo espiritual é exatamente como na Terra, tem também como encarnar. Existem suas semelhanças, mas não a esse ponto, né? O Mozart Rosa dizendo que certamente tem água no sol, inclusive uma filial do Graal lá, obviamente, né? Brincando aqui, né? Vamos ver aqui. É questão aí dos... Vladimir Cabral ressaltando hábitos, amigo, disso tudo, hábitos, não quer dizer que não são espíritos. Se já atingimos a classe espíritos, não deixaremos de ser. Podemos ser inferior ou superior. Podendo ser inferior ou superior, não deixa de ser espíritos. Claro, são teses assim que não dá nem para entender direito, né, onde essas pessoas querem chegar. É muito complicado, gente. O fanatismo é muito complicado de combater, porque essas ideias se cristalizam, né, na cabeça delas, é muito difícil. O Mozart brincando aqui também, né? Outros mundos são habitados, sim. Veja meu exemplo, vindo de Sírios. A moda é hoje, né? Sírios, Artúrios, enfim. Eu sou rebelde, vim de Capela, da constelação do Cocheiro. Elisane Reis, também é sempre aqui conosco. Como já disse, fico estarrecida com a quantidade de livros Ramatiz na maior rede de livrarias em Belo Horizonte, como até hoje as obras têm apelo. Pois é, continuam fazendo estragos, né? Sim, né? Diz aqui a verdade. Antônio Alvim foi fundador do Centro Espírita Ramatiz, aqui na Tijuca. Eu acompanhava, não penso que eu não conheça. Vladimir Cabral, Marcos, você está confuso, ao meu ver. O corpo sutil que você está se referindo é o perispírito, que está presente no encarnado e desencarnado, desde o mais inferior ao mais elevado. Exatamente, né? Mas as pessoas não querem estudar, elas querem respostas prontas, pensamentos simplistas. Não dá realmente. Fernanda Linhares ressaltando aqui, ninguém é dono da verdade, eu sigo Kardec, grupelhos espiritualistas estão cheios por aí, é o que não falta. E eles são todos, né, embora eles utilizem desses mesmos expedientes, cada um diz uma coisa sobre os mais variados temas, eles não têm uma unidade, né? Vamos lá, continuando aqui. Bem, dizendo que a ciência é relativa, meu Deus do céu. Gente, a ciência não é um Deus, tá? Mas são coisas que já estão mais que constatadas, não estão mais na base apenas da hipótese, tá? Claro que a ciência ainda lida com uma série de hipóteses sobre vários assuntos, mas já está num outro nível, tá? Não está mais discutindo como é que o Sol é ou deixa de estar, tá? É uma coisa já que não... Água no Sol, pelo amor de Deus. Deixa um copo de água ali ao Sol para você ver... Um dia de muito sol, você não vai evaporar toda. Como é que existe água no sol com aquele calor todo? Quer dizer, são pessoas que eu acho que faltaram à escola. Ou elas faltaram todas as aulas, elas não sabem nem o que é evaporação. É impressionante o nível da coisa. Né? Vamos lá. Enfim, né? Vários comentários de vocês aqui. De todas as questões que nós falamos, né? Enfim. Bem, pessoal, agradecemos aí a presença de todos vocês no pleno domingo, né? Um dia incomum para os nossos estudos, mas, de qualquer forma, né? Agradecemos aí quem não assistiu desde o início, né? Que assista, os argumentos estão aí, as fontes estão aí, fontes, inclusive, né? Do outro lado, digamos assim, do outro lado ideológico, feito pelo próprio filho do Bercílio Mais, não estamos inventando nada, né? Mas, obviamente, as pessoas têm seu livre-arbítrio, querem continuar em ilusão, que continue, nós não podemos fazer nada. Mas não é porque elas querem continuar na ilusão que a gente vai deixar,
de passar aqueles que querem se informar a realidade, a verdade, querem ficar atrás de falsos Kardecs, líderes cientistas, indivíduos megalomaníacos. Não temos nada com isso. Agora temos todo o direito, né, de discordar. Aprendemos com o Espiritismo que análises críticas devem ser feitas, que não tem nada de anticaridoso, não tem nada de antifraterno. Quem começou com essa mentalidade foi o Hercílio Mais, e agora que é copiada, né, por esses espertalhões aí, os seus fanáticos seguidores, né? Infelizmente, nosso mundo está muito distante ainda do ideal, a gente vai ter que conviver, né, com esse tipo de mentalidade, né, com esse tipo de achar que espiritualidade é fantasia, né? Então vejam aqui que nós temos uma série, eu e mais outros que somos espíritas, mas não necessariamente achamos que tudo relacionado à espiritualidade é no mundo mágico, é na base da fantasia, da imaginação. Não, o espiritualista verdadeiro, ele nunca pode se deixar levar por fantasias, muito menos o espírita, né? O espírita segue um método científico de verificação, de observação, né, de tudo isso para depois aceitar. Não é aceitar de primeira para depois, não, não. Primeiro, a postura de ceticismo, de análise, para depois você vir a acreditar. Bem, pessoal, então agradecemos aí mais uma vez. Em breve estaremos juntos com mais estudos aqui no canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Bom domingo para vocês, né? Já estamos aí na metade do domingo, 3h40 da tarde, e nos vemos muito em breve aqui no canal para trazerem mais informações sobre a doutrina espírita, sobre o movimento espírita, enfim, questões históricas aí que, como vocês viram, têm reflexos até hoje, né, pessoal? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.